11h09 na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura aqui no centro de 29 graus, sensação térmica de 32, segundo o CIMEPAR, órgão de meteorologia aqui do Paraná. E a gente vai conversar agora com jornalista, gestor de imagem, especialista em turismo, poeta, manja também de projeto estratégico, é autor, tem uma trajetória marcada pela atuação nos principais entes aí da promoção turística de Foz do Iguaçu e agora está com trabalho focado na literatura com o lançamento de 2 novos livros, Você é a Sua Imagem e Fronteira Adentro. Sabe de quem a gente está falando, Guilherme? Está aqui com a gente, Gilmar Piola. Na minha frente. Tudo bom, Piola? Como é que você está? Tudo bom, Cris? Bom dia, Guilherme. É um prazer estar participando desse debate aqui com vocês na CBN. Piola, depois de uma trajetória consolidada em gestão de turismo, o que te moveu em direção a essa fase mais autoral, mais literária? Na verdade, sempre gostei disso. Eu só estou retomando um pouco, né, porque as atividades estão mais calmas agora, meu dia a dia é mais calmo. Eu não estou à frente de muitos projetos, como foi boa parte da minha trajetória aqui na Itaipu. Então, neste momento, eu consigo me dedicar um pouco mais à literatura e também eu senti uma necessidade de colocar para o público alguma coisa da minha experiência, principalmente na área de comunicação, de construção de imagem, que a gente tem uma experiência vasta aí, desde Brasília, antes de Brasília, no Ministério da Educação, depois aqui na Itaipu, depois no turismo da cidade. Então, os próximos livros, o primeiro eu comecei com poesias e haikais, que são minha paixão. Algumas poesias eu já tinha escrito quando era jovem, morava lá no sudoeste do Paraná, em Dois Vizinhos. Eu aproveitei algumas delas no livro Ecos da Inquietude, e as outras são novas, são mais recentes. Eu comecei, então, com uma poesia, e agora eu estou indo para os artigos e para as crônicas. Você pensa em escrever para jornalão, alguma coisa assim para site, dar opinião ou não? Eu tenho um compromisso de escrever para um portal de notícias nacional aí, a partir da metade do ano. Eu só não comecei a escrever ainda porque essa fase da publicação dos 2 livros, ela toma bastante tempo, né? Exige bastante, porque você bate o olho em cima, você quer mexer no texto, você tem que fazer revisão, você tem que fazer a parte de edição. Eu quero fechar ainda alguns artigos e algumas crônicas para dar como conclusos esses 2 projetos, né? Então, Você é a Sua Imagem, ele é baseado não só na nossa experiência de comunicação, mas na nossa experiência também, tanto na área educacional, quando eu trabalhei com o ministro Paulo Renato em Brasília, mas também no turismo, na comunicação de Itaipu, nos projetos estratégicos aqui do Destino, né? A ideia é que seja uma plataforma de conteúdos, uma plataforma de palestras também, porque ele dá uma pincelada nos principais conceitos de comunicação. Uhum. Tá? Desde a comunicação pessoal, a comunicação empresarial, a comunicação que envolve cada um dos profissionais e também a comunicação territorial, digamos assim, do destino. A gente conta ali, por exemplo, como a gente fez para levantar a imagem de Foz do Iguaçu, que estava... Era uma imagem muito desgastada quando a gente assumiu esse trabalho. Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, como a gente construiu
a marca Foz do Iguaçu Destino do Mundo, como a gente conduziu aquela campanha vitoriosa das Cataratas do Iguaçu como uma das novas 7 maravilhas da natureza, como a gente construiu o Fundo Iguaçu, como a gente construiu a gestão integrada do turismo. Enfim, tem muita coisa para contar, tanto no turismo quanto também na parte de Itaipu, né, do posicionamento de imagem da empresa, dos projetos estratégicos que nós desenvolvemos na região, né? E o outro livro, Fronteira Dentro, é uma incursão pela nossa fronteira, né, pela nossa identidade. É uma espécie de resgate da nossa identidade fronteiriça aqui. Então, a gente passeia por termos e expressões do portunhol, do jopará, do jirá, enfim, de várias... Desse dialeto, né, dessa mistura de idiomas que tem aqui na fronteira, né, que você mistura português com espanhol, mistura espanhol com guarani, mistura daí o guarani com espanhol e com o português, enfim, faz essa lambança toda. E aí a gente aproveita e reescreve também algumas passagens históricas já conhecidas e outras nem tanto, de Foz do Iguaçu e da nossa região. Eu criei 3 personagens, né? Você já leu O Analista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo? Então, Fronteira Dentro, ele tem uma pegada assim, de analista de Bagé, mas a gente criou o narrador, é um fabulista de fronteira, viu, Guilherme? Ele fantasia um pouco a realidade, ele exagera, ele é meio exagerado, né? Naquilo que ele conta. Eu me inspirei em um personagem da vida real, um amigo nosso aqui da fronteira, não vou dizer o nome agora. Eu nem perguntei, eu só olhei para ele, já falou que não vai dizer. E aí a gente criou mais 2 personagens, que um deles é um artista que ele se sente estrangeiro no próprio país, ele é meio melancólico, ele filosofa demais. Piola, isso é tudo gente daqui? Tipo daqui. Assim, se eles lerem, eles vão se reconhecer? Sim, se vocês lerem, acho que vocês vão identificar quem são. E eles? Eles não sabem ainda. Mas na hora que eles lerem... E aí tem um outro personagem, que é um personagem aquele que sabe tudo da fronteira, de todos os esquemas, né, da vida real. Enfim, ele é o mais realista do trio, né? Mas o que conduz as histórias são os rios. Tá? São os rios. São os rios, é a nossa fronteira, são as pontes, né? Então a gente brinca com essa linguagem toda aqui. Eu acho que o resultado vai ser legal. É um livro que adota também um tom mais crítico em relação à política, enfim, local, regional e tudo mais, né? Eu estou me divertindo fazendo isso. E escrever é uma forma de me manter vivo, me manter ativo, produtivo, né? E, acima de tudo, criativo, né? Enfim. Bom, criativo você sempre foi, né, Guilherme? Não, até o Piola falando aqui da campanha Vote Cataratas, né, que foi lá virado de 2010 para 2011, né, aquela eleição. Sim. Ali. Eu até faço o pedido aqui, aproveitando sua presença, se ainda tiver ali os materiais antigos ali da campanha, né, porque a tecnologia acaba evoluindo. Sim. No YouTube a gente encontra os vídeos, mas eles ainda estão com a resolução que usava lá na época, né? Sim. Se conseguir resgatar todo esse material aí para trazer novamente, até para o pessoal conhecer, né, hoje em dia o que foi Sim. feito ali, é muito bacana, porque foi uma explosão de criatividade naquele período ali para divulgar as nossas cataratas, né? Foi. Cataratas Day também foi na tua época, Piola? Não? Sim, nós que criamos o Cataratas Day, né? Uma pena que o Cataratas Day está assim, sem iniciativa do poder público e do trade turístico, ele não vai adiante, né? Porque você tem que trabalhar com mobilização. Nós levávamos 12, 13, 14 mil pessoas
para visitar as cataratas. Tinha transporte. Tinha tudo, transporte, oferecia transporte. Era toda uma logística, né? Sabe por quê, Guilherme, que a gente teve essa ideia? Né? Foram 2 momentos. Nós fomos provocados pela Fundação Suíça, a New Seven Wonders, que fez uma campanha com as 7 maravilhas do mundo, da natureza, tinha do mundo moderno também, depois eles fizeram das cidades, né, maravilhosas do planeta, mas eles nos provocaram no sentido de que a gente precisava fazer algo para manter aquela conquista na memória memória do lugar e na memória também do planeta, né? E aí o Marcelo Almada, nosso parceiro do lado argentino, do Missões Online, né? Ele é dessa área de comunicação, mas foi ele que coordenou a campanha do lado de lá com o apoio do Maurício Clos, que era o governador na época da província de Misiones. Ele me provocou dizendo que eles tinham programado algumas atividades do lado argentino, iam fazer um concurso de Miss, iam trazer uns artistas para se apresentar. E eu disse, mas isso só gera, é só custo, né? Vamos pensar em algo que gere repercussão e pertencimento. E daí nós criamos o Cataratas Day, a hashtag, aquele movimento de convidar as pessoas para lembrar os melhores momentos da sua visita às cataratas, né? E aí a gente teve aquela ideia e ela era realmente impactante. A gente impactava milhões de pessoas através das postagens, da hashtag. E, ao mesmo tempo, a gente teve a ideia, eu fiz uma pesquisa aqui, a gente fazia muita pesquisa de hábitos de consumo de mídia, de opinião pública, para entender como as pessoas se comportavam e entendiam algumas coisas. E de repente, numa das perguntas que eu fiz, eu descobri que tinha 1/4 das pessoas aqui de Foz do Iguaçu que não conhecia as cataratas, tá? São pessoas simples e que, se precisarem ter que pegar 2 ônibus para chegar lá, levar a família toda, depois pagar mais R$10 lá para cada um deles, R$10, R$15 lá, que é o transporte dentro do parque e tudo mais, a conta ficaria muito alta, né? Essas pessoas não têm esse dinheiro. E aí a gente teve a ideia de organizar. A gente contratava transporte inicialmente por Itaipu, depois contratamos pela prefeitura, quando eu fui secretário, e era uma grande mobilização, era um dia de celebração, um dia da comunidade celebrando a sua maravilha da natureza. Então, isso requer um planejamento, porque você tem que fazer licitação de transporte, contratar a empresa de ônibus para levar. Isso tem que ser feito com antecedência, depois tem que fazer uma mobilização para levar as pessoas, né? Eu acho porque se você só facultar, só deixar o ingresso livre no parque, né, as pessoas não vão até lá, tá? Não é a mesma coisa, não é o mesmo resultado. Viola, tá? Não é a mesma mobilização. A impressão que eu tenho, o Cataratas Day, para mim o significado dele é criar aquela sensação de pertencimento. Sim. E hoje em dia parece que perdeu um pouco disso. Eu queria que você me falasse, você falou que hoje já não tem tanto aquele engajamento que tinha. O que mais que você acha que falta hoje no turismo aqui em Foz? A gente vê 469 aí, que parece que não acaba nunca. A gente vê Ponte da Integração. Toda essa movimentação, o que você acha que está faltando aqui em Foz? Eu acho que não tem ninguém mais costurando as ações como a gente costurava na época, como a gente conseguia resultados melhores, né? Desde a captação de voos, você vê que a gente está patinando ainda não chegou no desempenho que nós tínhamos em 2018 e 2019, né? Enquanto outros destinos já estão voando alto, né? Para usar uma linguagem, né? Da aviação, né? Então, tem a própria média nacional de Brasil já está bem superior, né? E nós ainda não conseguimos tracionar. Por quê? Porque
A 469 eu já sabia desde o início que ia dar problema na execução, porque o nosso orçamento de referência, nós cuidamos dos projetos, licenças ambientais e tudo, e o nosso orçamento de referência, que nós fizemos com a Engemin, que foi o escritório lá de Pinhais, que é especializado em obras de infraestrutura, apontou para 180 milhões. Aí veio a licitação, o consórcio da Dalba e do Grupo Bandeirantes mergulhou demais o preço, 129, 130 milhões, ou seja, 50 milhões abaixo. Né? Eu disse, eles não vão executar. Resultado, entraram com pedido de reequilíbrio, né? Entraram também com, acho, em concordata, enfim. Ou seja, aí a obra fica ali parada, patinando, não sai do lugar. Enfim, eu acho que agora eles retomaram, o governo do Estado fez o aditamento, não sei de quanto foi o aditamento, né, em termos precisos, mas aí agora a obra deve ser finalizada dentro de um ano, mais ou menos. Né? A ponte é falta de articulação entre os próprios entes ali que são responsáveis pela nossa fiscalização aqui na fronteira. Né? Você vê que a Receita Federal teve tempo para se planejar, não fez isso, ou seja, não tem pessoal suficiente. Né? Aí eles querem condicionar. Primeiro, eles permitem alterações no projeto para ter as trincheiras, né, na Felipe Vancher, na República Argentina e tudo mais. Depois que a obra está pronta, eles vão lá e fecham esses acessos, porque eles, na lógica deles, que é uma lógica, do meu ponto de vista, equivocada, eles entendem que a perimetral foi feita somente para o tráfego dos caminhões que passam pela ponte. Só para ligar a BR e a Avenida das Cataratas. Não, isso é inconcebível, né? Isso é inconcebível. Então, isso tem que ser resolvido. Eles têm que encontrar uma forma de fazer esse rastreamento das cargas, dos caminhões e tudo mais, controlar isso sem afetar o dia a dia da população que vive na vizinhança toda ali da perimetral. A perimetral está cortando uma parte importante da cidade. Você, né? Até estava contando... uma parte bem populosa da cidade. Você até estava contando que você foi na Itaburaí esses dias, você teve que ir até o aeroporto aqui pela Avenida Ontem à noite, por exemplo, a solução para Itaburaí, porque você não podia ficar colocando viaduto em cima de viaduto, trincheira em cima de trincheira, né? O DENIT não aprovaria isso. O DENIT fez várias exigências para nós e aí a gente também teve um problema na hora de fazer o projeto, porque o DENIT entendia ali que era uma rodovia, né? E aí eles queriam que o projeto seguisse rigorosamente o manual de projetos de rodovia. Tá? Mas sem conversar com a vizinhança, com a cidade e tudo mais. Então, eu entendo que a Itaboraí, a solução ali é uma mão inglesa. Tá? Você vai até o Museu de Cera ali, você passa por baixo da trincheira, pega uma mão inglesa e vai e entra na Itaboraí. Tá? As marginais são para isso. As marginais não são para trânsito rápido, são para você conectar os estabelecimentos, os atrativos, os hotéis, conectar os bairros, essas regiões todas. Né? Então, acho que ali uma mão inglesa resolve. Né? E a mão inglesa é fácil é sinalização, basicamente, né? Sim. Né? Para você implantar. Enfim, eu acho que a solução ali é essa. Tá? Ontem à noite eu fui lá na Quinta dos Pampas, do Gaúcho, tive que ir lá no aeroporto para voltar, porque não tem essa possibilidade de você fazer essa conexão ali para Itaboraí. Tá? Mas isso é gestão. Então, quando eu falei que não tem gente costurando essas soluções, outro dia eu fui no Marco das Três Fronteiras. Falta integração. Outro dia eu fui no Marco das Três Fronteiras à noite. Eu lembro que na nossa época eu estava negociando com a SPU a liberação, a cessão definitiva do Espaço das Américas para que ele fosse revitalizado. Ele vai ser revitalizado agora pelo Grupo Cataratas. Mas a gente estava negociando com a SPU também uma área
para fazer estacionamento ali. Hoje você não tem um estacionamento adequado, é um Deus nos acuda. Complicado, né? E o atrativo cresceu tanto, está bonito, as apresentações estão bonitas, o final de tarde, pôr do sol lá do Marco das Três Fronteiras é fantástico. E aí as pessoas têm que deixar carro lá em cima, né? Longe. Inseguro, perigoso. Porque, enfim, é uma seção de uma área marginal ali do acesso, né? É uma área da União, mas, enfim, que pode ser negociada aí com a nova concessionária da 277, que tem a responsabilidade de fazer a manutenção daquele acesso lá. Piola, rapidinho para a gente terminar, que eu tenho menos de um minuto. Quando que vai ser lançado o livro aqui em Foz para a gente poder conhecer? Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Você avisa para a gente? Vai ser próximo da Bienal do Livro de São Paulo. Você vai lançar aqui? Nós estamos correndo para fazer o lançamento na Bienal do Livro. Nós tínhamos uma ideia de lançar na Feira do Livro de São Paulo, que é na primeira semana de junho. Não dá, está muito em cima, né? Enfim, e é um processo aí de revisão, de editoração e tudo mais. Eu quero que saia bem feito, né? Avisa a gente que a gente compartilha com então, geral. Provavelmente vai ser na Bienal do Livro, a primeira semana ali de setembro, tá, em São Paulo. Então, vai ser ou uns dias antes ou uns dias depois, aqui em Foz. Beleza, Piola. Obrigadão, tá? Eu que agradeço. Obrigado.